Boa noite a todos, que a paz do Mestre esteja conosco, agora e sempre, por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos ver, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que será que Jesus falou isso? Antes nós vamos só recordar a parábola do festim das bodas, né? Que está lá em Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Porquanto há muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aliás, nós mesmos nesse momento aqui reunidos, fomos chamados. Fomos chamados novamente na seara do Cristo. Fomos chamados. Por isso estamos aqui. Alguns acham, mas eu vim para tomar um passe. Vim para tomar um passe, mas algum problema? Será que te trouxe? O que no fundo te trouxe hoje aqui? O que no fundo? Então, no fundo, é esse chamamento de Jesus para perto dele novamente, profundamente falando. Como Chico diz, saudade do Cristo. Nós temos na realidade saudade do Cristo, dos seus ensinamentos. Ensinamentos do Cristo, eles curam. O ensinamento do Cristo, ele consegue modificar a 180 graus a nossa vida, quando nós o entendemos, compreendemos com o coração. Então, somos chamados quantas vezes, em quantas outras encarnações, já não fomos chamados para o Cristo. Quantas vezes? E quantas vezes nós não aceitamos o convite? É óbvio que Cristo quer que todos nós aceitemos o convite, mas poucos de nós nos esforçamos para ele. Esse esforço é um esforço interior, necessário trabalho interior, né? Modificação interna. Então muitas pessoas vivem numa tal de preguiça, desculpismos, né? Desculpas, agora não dá. Eu escuto muito isso, né? Tereza, quando eu me aposentar... Gente, vou te falar uma coisa, desculpa falar isso essa hora, mas pode ser que a gente não chegue a se aposentar. A hora seja agora, porque não tem esse dia. Não chegará esse dia da aposentadoria. Por quê? Pode ser que nós desencarnemos antes. E aí, quando estivermos lá no mundo espiritual, estaremos nos arrependendo. Poxa, eu fui lá aquela vez, por que eu não fiz? É a pergunta, né? Por que eu não fiz? Então, esse chamado, nós temos que estar atentos. O que eu posso fazer? O que é esse chamado? Esse é chamado para a minha reformulação interior, né? Então, falando dos primeiros convidados, à luz dos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os hebreus foram os primeiros que foram chamados. Moisés, né? Os 10 mandamentos foram chamados por Deus ali para conhecer a lei. Os enviados dos reis são os profetas que vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Os profetas alertavam. Vou ler o Antigo Testamento, os profetas estavam sempre alertando o povo que já estava saindo, né, do caminho. Então os profetas vinham alertar. Os convidados que se escusam são as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferente às coisas celestes. Aqueles que não querem é porque estão presos ao apego material, às coisas do mundo, às coisas do mundo. Muito apegado às coisas do mundo e sem entendimento espiritual. Sem nenhum entendimento espiritual. Imagina que isso tem, né? Então são chamados. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliam a palavra do Messias, celeste, e imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhe couberam. Quando o Messias veio, Jesus de Nazaré, alguns compreenderam muito bem essa compreensão, mas muitos não compreenderam. Até
que o crucificaram, o mataram, no sentido carnal, não espiritual. Então não compreenderam o Cristo. Hoje mesmo, a gente, 2 milênios depois, né, de Jesus, muitas pessoas não compreendem, não têm entendimento. Eu, ultimamente, eu acho que já falei em alguma outra palestra minha, estou perguntando para as pessoas se elas são cristãs. O cristão no sentido não que é evangélico, é católico, não. Aquele que acredita no Cristo, mesmo, acredita no Cristo, ama o Cristo, entende o Cristo, vivencia algumas coisas dentro do Cristo, não digo para ser, né, totalmente na vivência, mas se já entenderam um pouquinho, estão tentando se modificar, se esforçam para isso. E eu me assusto, gente. Eu não tinha perguntado isso antes, mas foi, acho que, alguma inspiração espiritual, e aí eu vejo que ninguém. Quando eu explico melhor, levanta-se 2 ou 3 pessoas. De tanto distanciamento do mundo para as coisas espirituais. Tanto distanciamento para as coisas espirituais. É um grande distanciamento numa sociedade dessa, altamente materialista. Que fizeram? É um negócio assim assustador. E aí a gente observa por que tanto sofrimento. Por que tantas pessoas com dores exaustivas na alma, dores interiores imensas? Por quê? Esse afastamento do Criador, afastamento dos ensinamentos do Cristo que nos leva ao Criador, né? Porque o ensinamento do Cristo é o caminho, a verdade, a vida, ele vai nos levar a Deus. Então essas pessoas estão tão distanciadas, por isso tantas dores e tanto sofrimento. Não há de não entender isso, de não entender. Vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos que fossem encontrados nas encruzilhadas. Isso lá no festim das bodas. Bons e maus. Ele não se importou se eram bons ou maus, perguntou todos. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos. Pagãos, idólatras, e esse acolhendo seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Então Jesus chama a todos nós, humanos, toda a humanidade. Mesmo porque Jesus é o governador planetário, é o governador do planeta. É o Espírito que comanda o planeta todo, toda a humanidade. Não tem aquele que ele não queira que venha ao seu encontro. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isso é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Isso é, túnica nupcial, ter puro nosso coração. É a reflexão que eu faço, será que o nosso coração está puro? Puro o nosso coração? Será que nós estamos cumprindo as leis de Deus? Kardec pergunta aos Espíritos, aonde estão as leis de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos, e os Espíritos dizem, na nossa consciência. Será que nós estamos cumprindo as leis de Deus? Estão na nossa consciência? Nós estamos com a nossa consciência bem tranquila, bem sossegada? A lei toda se contém nessa palavra, que aí vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, no item 2, fora da caridade não há salvação. Isso não é para o espírita, para o católico, para o evangélico, para o budista, não. É para, nem mesmo para o ateu, é para todos. Aquele que estiver fazendo a caridade, né, ele na realidade está salvo. Salvo de quem? Dele mesmo. Porque o que é caridade? Caridade, alguma pessoa pode falar assim, a caridade é o amor em ação. Muito bonita a definição, é verdade. Mas caridade, segundo os Espíritos, é BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Será que nós estamos praticando isso? Benevolência para com todos, não é para alguns, não, é para com todos.
indulgência com as imperfeições alheias, porque todos nós temos imperfeições. E perdão das ofensas. Isso é caridade. Sem isso, nós não seríamos, entre aspas, salvos da nossa própria consciência. E a porta estreita? O que é isso? Em planetas de alta evolução, a porta estreita é um lugar, não é coisa boa não. Porque a porta larga é que todo mundo vai, que já sabe o que tem que fazer. Para nós, nesse planeta aqui de provas e expiações, a porta estreita é a portinha do bem, né? Que é trabalhoso a gente seguir. Não é fácil para nós, ainda imperfeitos, seguir essa linha. Então, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Então, a porta da perdição é muito maior. Aquele que nos chama para o lado mundano da vida é muito maior. Quão pequena é a porta da vida, dessa vida eterna. Quão apertado o caminho que ela conduz e quão poucos a encontram. É uma pergunta. É pequena essa portinha, não é fácil não. Porque há necessidade de um trabalho intenso, de uma dedicação, de uma perseverança, uma persistência. E às vezes as coisas nos chamam e a gente tem que resistir ao mal. Resistir ao mal. Isso é um trabalho muito grande interior. Larga é a porta da perdição porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. E é simples de entender. Nós estamos num planeta de provas e expiações. O que é isso? É onde o mal predomina. Então o caminho do mal é o que mais tem. O caminho para o mal é muito maior. Né? Muito maior o caminho, porque o mal é ignorância do bem. Então é um caminho muito mais amplo. Aquelas pessoas que entendem o bem, compreendem as leis, entendem a espiritualidade, entendem o que tem que fazer, entendem a sua missão aqui, a sua tarefa, são poucas. A que entende por que está aqui. É um bom entendimento, a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Há um entendimento para isso. Então a porta, ela é realmente pequena. É estreita da salvação porque os grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer as suas más tendências, coisa que poucos se resignam. Então a porta estreita é aquela que você vai combater um bom combate, como diz Paulo, das suas más tendências, porque nós temos. Eu não tenho. Tem, todos nós temos essas imperfeições. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais nesse planeta. Mas temos imperfeições e é essas que devemos combatê-las. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, isso é, sabe que a alma veio do mundo espiritual? Pluralidade dos mundos, existem várias moradas na casa do Pai, o horizonte se alarga. Quando a gente compreende isso, que existe bilhões de galáxias e cada galáxia tem trilhões de estrelas, cada estrela, sei lá quantos, quatrilhões de planetas com grande possibilidade de vida muito similar à nossa e vida espiritual em todos os mundos, não é? Melhora o nosso entendimento, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. Se nós tínhamos dúvida interna, com esses raciocínios de entendimento de outros mundos, do mundo espiritual, a fé ela vai se fortalecendo dentro de nós. O presente e o futuro tornam-se solidário com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Compreendendo isso, que nós tivemos um passado em outra encarnação, e a chave é a reencarnação. Que temos essa nova encarnação para aprendermos, nos reequilibrarmos, teremos outra chance para nos melhorarmos mais. Então esses entendimentos
e o entendimento das máximas do Cristo, que é espetacular, a gente compreendendo cada vez mais os ensinamentos do Cristo, a gente vai caminhando por essa porta estreita. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso não é de boca para fora, não. A gente pode enganar aqui na terra as pessoas. A gente engana, né? As pessoas aqui na terra, a gente põe determinadas personas que são máscaras. A gente engana, parece bonzinho, parece uma boa pessoa, mas lá no íntimo nós não somos. Nós podemos até dizer Senhor, Senhor, né? Podemos falar muito de Deus, mas internamente não somos nada disso que estamos falando. Tipo fariseus, né? Fariseus do século XXI, tá cheio aí. Então, não podemos enganar a Deus. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. É uma coisa que nós temos que entender profundamente isso. Quando nós entendemos essa missão profundérrima de Jesus de Nazaré, que não foi à toa, foi muito profunda. Muitas pessoas querem destruir esses ensinamentos. Não vão. São eternos. Essas pessoas é que são passageiras, são caminhantes. Jesus é eterno, é o governador. Serão cristãos que honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrifício ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Será que seremos esses os cristãos? Serão seus discípulos o que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Será que são discípulos e cristãos? Lembre-se do que é caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Será que nós vamos ficar nos enganando? Ou temos que ser autênticos? A busca da autenticidade, que é uma virtude, a autenticidade. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Há um caminho único que vos está aberto para acharem graça perante Ele, e é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. É a lei maior, lei de amor, justiça e caridade. É a grande lei. Aquela que Jesus veio nos ensinar. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Que é a maior lei. Essa é a grande lei. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Jesus traz a verdade. Construírem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrena. Jesus, ele veio mostrar coisas muito profundas para nós de entendimento. A gente não pode passar pela superficialidade, a gente tem que entender mais profundamente o Evangelho do Cristo. Por isso que eu chamo vocês que estão aqui, que se tiverem as suas Bíblias em casa, o seu Evangelho, que comecem a ler. Leia o Evangelho. Comece a ler, refletindo cada partezinha do entendimento, que tem muita coisa, as parábolas, refletir sobre elas, sobre os ensinamentos do Cristo. É muito importante nós observarmos esses ensinamentos e não só entendermos intelectualmente esses ensinamentos, guardarmos só da boca para fora. Não, a gente tem que introjetar esses ensinamentos do Cristo dentro de nós, compreendermos, entendermos, né, colocarmos no nosso coração e a partir de então vivenciá-los. Agora, não é de uma hora para outra e... né, isso é um exercício. Exercitar virtudes e os ensinamentos do Cristo é um exercício. Não nos cobremos muito, porque somos ainda muito pequeninos, mas podemos exercitar. Toda hora na nossa vida, em momentos da nossa vida, aparecem oportunidades para o nosso exercício do dia a dia.
no nosso trabalho, na nossa família. Toda hora aparece determinadas situações que nós podemos exercitar os ensinamentos do Cristo. E por que a gente não faz? Sabe que é preguiça? Desculpa. É culpa. O que é que acontece com a gente? Então eu chamo vocês a refletirem sobre isso e começar aos poucos, porque dá certo, gente. Dá muito certo. Dá muito certo a gente exercitar os ensinamentos do Cristo. Até o momento que não é mais exercício. Já está tão dentro de nós, como Paulo fala, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Até esse ponto, nós ainda estamos em exercício, mas se nós exercitarmos bem, vamos chegar a esse ponto. Não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Uma boa noite a todos. Graças a Deus.